Então, pessoal, algumas das ferramentas que a gente usa para resolver o problema de uma rosca espanada numa peça do seu veículo, carro, moto, numa peça metálica de ferro fundido, alumínio, tá? É esse jogo aqui. Isso aqui é um jogo que eles chamam de jogo de tarraxa e macho para fazer rosca. É o nome mais comum que você encontra nas lojas de artigos para mecânico, ferramenta, etc. Tá? Vou mostrar para vocês também um outro jogo que é vendido para poder fazer justamente esse trabalho. Aqui você tem os machos em várias medidas, vocês têm os cocinetes e aí você pode inclusive ter um gabarito para você saber qual é a medida do seu parafuso e saber qual ferramenta você vai usar. Tá? É uma peça que ela tem uma rosca e você vai utilizar um suporte, né? Um suporte como esse aqui, tá? Você vai encaixar a peça aqui, tá? E você vai fazer um movimento para poder ir abrindo ou refazendo a rosca no material. Em linhas gerais é isso. Quando você precisa de fazer a rosca em uma peça, em um macho, ou seja, você quer fazer a rosca no parafuso, você encaixa essa peça aqui e você coloca o parafuso ou a peça aqui, você vai fazendo a rosca, tá? Isso é uma maneira bem aí simples de explicar como é que esse jogo funciona. Bom, pessoal, aqui a situação é um pouco diferente, tá? Você tem as mesmas ferramentas que te permitem fazer a abertura da rosca. Por exemplo, você tem um macho aqui, mas há casos em que você quer usar o mesmo parafuso, tá? Você não tem uma quantidade de material lá na peça suficiente para você abrir uma nova rosca, usar um parafuso maior, você quer usar o mesmo parafuso. Então esse jogo aqui, que eles chamam de helicoil, permite que você abra o furo, prepare a rosca, tá? Com essa peça que é um macho, tá? Preparada a rosca, ou seja, feito lá o furo, a fêmea lá na peça, você entra com uma rosca postiça, que é essa rosquinha aqui que eles chamam de helicoil, é uma espécie de uma rosca postiça, tá? Chamada helicoil, e aí sim é como se você usasse essa rosca postiça para preencher o espaço da rosca que foi comida. Aí você entra com o parafuso aqui, ou seja, você parafusa primeiro a rosca, tá? Você parafusa primeiro a rosca no lugar lá na peça onde a rosca comeu, em seguida você vai entrar com o parafuso aqui, vai fixar a peça normalmente. Vamos explicar aqui de um modo um pouco mais prático, tá? Vamos imaginar que esse parafuso aqui é um parafuso que ele tivesse fixado lá numa peça, no seu motor do carro, da moto. E aí o parafuso está perfeito, a rosca na peça, né? O buraco lá comeu a rosca e você precisa de usar o mesmo parafuso ou você quer até usar um parafuso de mesma medida. O que você vai fazer? Você vai pegar, nesse exemplo aqui, tá? Eu estou pegando aqui uma medida que seria aí o M10, tá? Então você vai pegar o parafuso, ok? Você vai tirar lá da peça e aí ele vem com a broca compatível com o furo que você vai ter que fazer antes de fazer a rosca para o helicoil. Então lá no furo onde estava o parafuso, você vai fazer um furo com essa broca. Então vai ficar lá um espaço liso, tá? Liso. Feito o furo com a broca, você vai entrar com o macho para poder fazer a rosca. Lembrando que esse macho ele vai abrir uma rosca não na medida do parafuso que você quer colocar, mas na medida do helicoil, que funciona como uma bucha para esse parafuso. Então você fez o furo, tá? Feito o furo, você vai entrar lá na peça com esse helicoil, que funciona como uma bucha. Então lá no furo da peça você vai encaixar essa rosca postiça com uma peça que você usa para instalar, que é essa aqui, ó. Você encaixa o helicoil na ponta, tá? Vai lá e atarracha no furo que você fez, tá? Então primeiro você usou a broca, em seguida você abriu o furo com o macho, esse macho corresponde a essa rosca aqui do helicoil, tá? Que é a rosca externa, não é a mesma rosca do parafuso, é a rosca de fora, tá? E aí essa rosca vai ficar fixa lá. Estando fixa lá, você vai vir em seguida com o parafuso e o parafuso vai ser
atarrachado aqui na bucha, nessa buchinha, entendeu? É assim que funciona. Agora vamos ver lá um caso prático.